Paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia de devocional. Acompanhe nossos devocionais todos os dias às 6h30. Assim eu e você vamos crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus, pois Ele tem muito para nos mostrar todo dia, para que eu e você não precisamos mais ser nécios e não termos a sabedoria que é necessária para vencer os desafios do dia a dia. Acompanhe todos os dias, se inscreva no canal, deixe seu comentário que é muito importante e edificante para mim e para as pessoas que acompanham. E compartilhe com o maior número de pessoas para que nós possamos estar evangelizando, transmitindo a palavra, transmitindo a mensagem que Deus quer deixar aos nossos corações. Hoje vamos meditar em Lucas 15, onde fala do filho pródigo. Aqui, Lucas 15, do 11 ao 32, nos conta a parábola do filho pródigo, que é a história de um pai que possuía 2 filhos. Em certa altura da vida, o filho mais novo pede ao pai a sua parte na herança e parte para terras bem distantes, gastando tudo aquilo que ele ganhou de herança em pecados, em perdições, sem pensar no dia de amanhã. Quando a sua herança acaba, o filho mais novo se vê numa situação desesperadora, sem nada, e começa a passar necessidades e viver como um verdadeiro mendigo, até estando lá com os porcos, querendo comer a comida dos porcos. A parábola nos conta isso, que a fome do homem era tamanha que a intenção dele era compartilhar com os porcos as lavagens que eles comiam. Em desespero, esse filho volta para a casa do seu pai arrependido. O seu pai o recebe com muita festa, feliz por receber o filho de volta, fazendo um grande banquete para ele. Mas o irmão mais velho o rejeita. Não considera justo que o pai o receba com festa e depois de tudo aquilo que ele fez, ele acha que deveria ser punido, uma vez que ele, o filho mais velho, sempre foi leal, fiel ao pai e nunca recebeu uma festa como aquela. Mas nós percebemos que ele tinha acesso a tudo e no momento não se deu conta. Mas vamos analisar o que isso tem para nos ensinar. Meus queridos, nunca tome decisões precipitadas. Quase todas as decisões que tomamos afetam outras pessoas. O que você faz atinge ou afeta sua família, seus amigos, sua igreja e a sociedade como um todo. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, foi assim com Sansão. A maioria das decisões precipitadas que tomamos são baseadas em nossos sentimentos ou nas emoções, fundamentadas na carne e não no espírito. Portanto, meus amados, tenha calma, seja cauteloso, não tome nenhuma decisão precipitada no relacionamento, no namoro, em sair de casa, na sua vida estudantil na faculdade, na sua vida profissional. Tenha paciência, espere um pouco mais, ore um pouco mais, procure ouvir a voz de Deus. Busque o conselho de pessoas maduras. Nós vemos na Bíblia muitas histórias de pessoas que foram buscar conselhos em pessoas que não tinham maturidade e se deram mal. Portanto, meus amados, procure sempre conselhos de pessoas maduras, espiritualmente fundamentadas na palavra do Senhor, de acordo com aquilo que é da vontade do Senhor. Nós podemos ver em Provérbios 12:5, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano.
Em Provérbios 11:14 também nos diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Portanto, meus queridos, para você não tomar decisões precipitadas, você precisa aprender a descansar no Senhor. Porque nós também podemos ler em Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. E no Salmo 46:10, a parte A diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, a nossa resposta, a nossa orientação, o nosso caminho está em Deus. É nele que nós devemos buscar. E também temos que ter um cuidado extremo para não fazer a coisa certa da maneira errada ou com a intenção errada. O filho pródigo saiu de casa na hora errada, com a motivação errada. Saiu sem maturidade, agiu sem pensar, gastou todo o dinheiro, saiu com amigos irresponsáveis, saiu no tempo errado, saiu da maneira errada, ele esbanjou toda a sua herança e depois caiu em si. Temos que ter esse cuidado para não fazer o que é certo da maneira errada. Nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que Davi fez isso em 2 Samuel 6. Ele foi levar a arca da aliança da casa de Abinadab para Jerusalém. Estava fazendo a coisa certa, mas fez da maneira errada. Nós podemos ver em Provérbios 20:21 que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Pois tantas coisas se faz quando se faz precipitado e não se espera o tempo de Deus, que vira em tragédia, em ruína. Isso nós podemos ler em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Para o momento do casamento, para o momento no ministério, para o momento dos filhos saírem de casa. Tudo é de acordo com o tempo perfeito de Deus. O que mais nós podemos ver de lição nessa parábola? Não espere uma crise chegar para você perceber e descobrir o que de fato é importante na tua vida. Note que o filho pródigo foi criado com amor do pai, com a provisão do pai, na casa do pai, com o carinho do pai. Mas ele nunca valorizou o que ele tinha. Pois na cabeça dele, sair pelo mundo afora, aventurando com amigos, com paixões, era melhor. O filho pródigo buscou os prazeres como prioridade da sua vida. Ele não entendia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos, que os prazeres do pecado são decepcionantes, são efêmeros, passageiros e fugidiços e trazem decepções. A satisfação egoísta dominava a sua vida. Mas chegou um tempo em que esses prazeres da carne não satisfaziam mais a sua alma. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse e diz mais uma vez para nós no dia de hoje: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade é buscar a Deus e as coisas do seu reino, as coisas espirituais, as coisas que são do alto, que são do seu reino. Mas muitos estão deixando as coisas mais importantes para o último lugar e estão perdendo o melhor da vida, o melhor que Deus já tem preparado
para as suas vidas, pois não sabem se posicionar no lugar certo, na hora certa, da maneira correta. Esse filho não soube se posicionar como um verdadeiro filho de Deus. Esse pai representa o nosso Deus, e quantas vezes nós fugimos dele achando que as coisas do mundo têm mais prazer. Quando nós nos posicionamos no centro da vontade de Deus, é que as prosperidades vêm, a saúde vem, a cura vem, as bênçãos espirituais são derramadas sobre a nossa vida. Mas tudo é uma questão de posicionamento. Nos posicionar como filhos de Deus, herdeiros das promessas do Pai. Só depois que esse filho perdeu tudo, foi abandonado pelos amigos, estava no fundo do poço, passando fome, em que a ruína tomou conta da vida dele, é que ele parou para pensar o que ele tinha feito e o que ele não tinha valorizado. O filho pródigo dissipou todos os bens, ele consumiu tudo. Ele julgava que o seu dinheiro jamais acabaria, que na hora do aperto os amigos não iam se afastar. Ele cometeu o erro da extravagância e desperdiçou tudo o que tinha, toda a sua herança, sem pensar no dia de amanhã. Mas quando Cristo alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos, ele ordenou que se ajuntassem todos os restos que sobejaram, dando com isso uma grande lição contra o desperdício, dando uma oportunidade para que outras pessoas pudessem aproveitar aqueles alimentos. Quantas vezes muitos de nós ou conhecidos nossos gastam todo o seu dinheiro em coisas fúteis, se esquecem de que o dinheiro não deve ser desperdiçado, porque ele representa muito sacrifício da própria vida, do trabalho no dia a dia. Há outros que não cuidam do que têm. Isso também se chama desperdício. Há pessoas, por exemplo, que não cuidam dos móveis da sua casa, não cuidam das suas roupas, não têm organização na sua casa, deixam tudo bagunçado e em pouco tempo essas pessoas têm os gastos de ter que trocar tudo. E isso requer um tremendo gasto que poderia ter sido evitado se houvesse limpeza, organização e cuidado na casa. Seja lá o que for, você deve saber por onde está gastando em supérfluos. Deve analisar também sua vida financeira. Aquilo que vem do suor do seu trabalho. Quantas vezes eu e você só valorizamos as coisas e as pessoas só depois que as perdemos? Somente o nosso Pai Celestial pode nos amparar em momentos assim. Ele é o nosso Deus que nos sustenta todos os dias, nos dá tudo o que necessitamos para viver. Ele sustenta a nossa vida física, mental, espiritual, emocional, financeira. Nada pode satisfazer as necessidades da nossa alma, nem o dinheiro, nem a fama, nem os aplausos, nem os prestígios. Ninguém pode, nem os amigos, nem os parentes e muito menos os estranhos, porque eles vão nos decepcionar. Somente Deus pode substituir e suprir cada falta. Ele pode nos valer e nos abençoar sempre. Aleluia! Saiba que tem muitos que não valorizam a mãe que tem, o pai que tem, os amigos, a cama quentinha, a casa, o banho quentinho,
a instrução, a educação que recebem, não valorizam. A Bíblia fala exatamente disso, de um homem que se lembrou de sua família tarde demais. Em uma parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, onde o rico no inferno lembrou dos seus irmãos, mas já era tarde demais. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que não seja tarde demais para perdoar, para buscar aqueles que são importantes para você, sua família, seus filhos. Davi também vive 11 anos em conflitos com Absalão, seu filho, de mágoas, ressentimentos, de ausência de diálogo, de falta de compreensão, de falta de perdão. No dia em que o menino morreu, diz em 2 Samuel 19:4, estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Veja que ele faz declarações de amor e já era tarde demais. Fale hoje para sua esposa que você a ama, para você não precisar se arrepender depois. Fale para os seus pais, para os seus filhos que você os ama. Diga, honre o seu pastor, sua pastora, os seus líderes, para não se arrepender depois. Veja o exemplo dessas pessoas, desses homens da Bíblia, que também erraram e se arrependeram depois. Meus amados, o Pai representa o nosso Pai Celestial. Então não troque o Pai pela herança. Como muitas vezes falamos, as pessoas vêm atrás da bênção e não do abençoador. Vêm buscar a Deus pelo que Ele pode dar, um carro novo, uma casa, um casamento, mas se esquecem de buscar primeiro lugar a Deus e depois todas as demais coisas serão acrescentadas, como diz a própria palavra. Nós podemos perceber que no momento em que o filho pródigo pediu a herança, ele estava falando para o pai que o pai podia estar até a morte, que ele não queria saber do pai. Ele queria saber do dinheiro, da herança, o que ele poderia ganhar com esse pai. Que erro! Que situação triste! Que decisão errada! Aqueles que trocam o pai pela herança são aqueles que vivem uma vida de inversão de valores. Amam muito mais as coisas ao invés das pessoas. Procuram ter ao invés de ser. E nós vivemos hoje numa sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. O aparentar. E muitos valorizam a aparência ao invés de valorizar a essência. Querem muitos apenas usufruir da herança. Querem ser curados, mas não querem ter um relacionamento com o Pai. Querem prosperidade, mas não querem ter intimidade com o Pai. Buscam com toda intensidade e empenho a bênção, a herança, a prosperidade, mas não o Pai abençoador. Muitos só estão em busca da herança, de bens materiais, só buscam o Pai por causa da herança. Pois se não houvesse herança, nem buscariam o Pai. Muitos desfrutam da herança, vão ou voltam para o mundo. Quantas vezes nós vemos isso nas igrejas? A pessoa está num deserto, numa situação difícil, ela vem para a igreja, ela ora,
E quando ela recebeu aquilo que ela buscava, ela simplesmente se afasta do Pai generoso e abençoador. Salmo 16, 2 diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, a ti somente, aleluia, aleluia. O Salmo 16, no 5, ainda nos diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Muitos julgam Judas por trocar Jesus por algumas moedas. Ei! Não espere estar no fundo do poço para cair em si e começar a valorizar a presença do Papai do céu. Seja hoje apaixonado pelo Senhor. Faça hoje algo extravagante para chamar a atenção de Deus. Diga hoje que você o ama, que você necessita dele. E não vire as costas para ele como fez Judas. Exemplos de homens que valorizaram e honraram a presença do Pai: Enoque, Moisés. Eles valorizavam a presença do Pai mais do que qualquer outra coisa em suas vidas. Mas se você já tomou um caminho errado, tomou uma atitude precipitada, não hesite em se arrepender e voltar atrás o quanto antes. Existem pessoas que falam: eu prefiro morrer ao dar o braço a torcer. Não, me engano. Quem não sabe pedir perdão e perdoar acaba ruindo, com sua vida desmoronada. Certa vez chegou um menino da escola e falou para o pai: pai, eu estou com muita raiva, eu estou bravo, eu estou muito irado. Meu colega da escola me agrediu, me xingou, falou mal de mim para os outros. Estou com muita raiva dele. O pai disse: é mesmo, meu filho? Você está com raiva? Vem cá, meu filho. Pegou o filho, buscou pela mão e o levou para o quintal. Disse: filho, quando você atira sua mágoa, sua revolta, sua ira, seu ódio nas pessoas, quem mais é atingido é você. Você é quem mais se polui e se prejudica com isso. Pois você fica remoendo essa raiva, esse ódio, essa amargura, esse ressentimento dentro de você e você acaba adoecendo. E é isso. Muitas vezes nós machucamos as pessoas e acabamos muito mais machucados do que elas. Mas onde há perdão por completo, há restauração plena. O filho pródigo disse: me levantarei e irei para o meu pai. Ele foi totalmente arrependido e quebrantado até o pai. Nós podemos ler no Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Apocalipse 2:5 nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você já foi longe demais, para muito longe de Deus, arrepende-te. Volte ao primeiro amor pelo próprio Paizinho. Nós precisamos perceber que essa história faz um paralelo entre o Pai da história e o nosso Deus. Todos nós somos filhos de Deus, assim como o filho pródigo. E quando nos desviamos do nosso caminho para saciarmos nossos desejos imediatos, os prazeres, estamos abandonando o nosso Pai.
Porém, não importa o tamanho ou a intensidade dos nossos pecados, Deus nos chama de volta. Os erros de um filho jamais serão imperdoáveis para Deus. No momento em que o filho mais novo volta para casa, ele está representando todos aqueles que se arrependem de suas falhas, dos seus erros, das suas sujeiras e vão buscar o perdão de Deus. Deus é um Pai generoso que ficará sempre feliz em acolher aqueles filhos que se arrependem de maneira sincera, com o coração quebrantado. Assim como um pai não guarda rancor e ama incondicionalmente, assim o nosso Deus está sempre disposto a dar uma nova chance a cada um dos filhos seus. Deus hoje nos chama ao arrependimento, a voltarmos onde caímos, não ao remorso, ao peso na consciência sem mudança, mas a um arrependimento genuíno de não praticar mais o erro cometido. Se arrepender de trocá-lo pela herança ou de tomar decisões precipitadas. Deus é um Deus de recomeços. Podemos confiar sempre em nosso Pai Celestial. Ele nunca falha. Ele sempre ama. Ele sempre está disposto a perdoar. Se formos a Ele com fé e confiança, Ele virá até nós com a sua paz, muita paz. Ele virá com a sua segura promessa da vida eterna e de bênçãos maravilhosas aqui, ainda nessa terra. Receba essa palavra em nome de Jesus.